A ideia dessa conversa de hoje, ela nasceu de um comentário aqui. Algumas semanas atrás, não me lembro bem quando foi, a gente estava falando de consulta de retorno, da importância dessas consultas de retorno, e algum colega comentou a dificuldade do paciente perceber a importância e o valor disso, e o que reflete numa dificuldade da gente também fazer isso. E aí, na hora, eu respondi ali algumas coisas para eles, olha, faz assim, faz assado, e eu me dei conta, cara, isso é um tema palpitante. É um tema palpitante que a gente nunca discute, nunca conversa a respeito disso, e que é uma base muito grande, muito importante, principalmente se você está fazendo esse atendimento de lesões de estomatologia. É uma base importante para você ter sucesso no tratamento do paciente, para você ter sucesso na prevenção de novos problemas ou problemas específicos que você não quer que aconteça com o paciente, mas isso também é muito importante para o sucesso financeiro do consultório. Porque essa consulta de retorno, essa sequência de consultas de retorno, é que vai garantir o fluxo de caixa ao longo do tempo e um fluxo de caixa que tende a aumentar. E é por isso que é tão importante você saber fazer a construção desse processo. Então, isso não tem capítulo de livro, até porque eu acho que é justamente por isso que a maioria dos colegas vem aqui me assistir, né? Porque se tivesse escrito lá no livro, era só pegar e ler e aplicar o que está lá. Então, eu vou mostrar para vocês, assim, vou conversar muito do que eu construí do atendimento de pacientes. Dicas que eu vi, assim, que dão certo, para mim deram certo, e dicas que deram errado. Quando você tenta construir, quando você constrói, quando você faz esse esquema regular de reconsultas. Então, a gente tem uma maneira de fazer isso, uma maneira de fazer essas reconsultas para que o paciente não falhe, para que o paciente realmente engaje no processo. E se você consegue repetir esse engajamento com muitos pacientes, é justamente isso que vai garantir a ocupação e o fluxo da sua agenda. Então, na maioria das áreas da nossa profissão, a gente não faz isso. Na maioria das especialidades, você vai fazer o atendimento da queixa, da necessidade, do procedimento principal que o paciente precisa, e são raras as situações que você vai criar as reconsultas, e que essas reconsultas, elas são necessárias. Na periodontia, isso é muito evidente, na periodontia isso está muito marcado, e na estomatologia, assim como na pele, eu diria até que isso é fundamental, porque o sucesso das suas formas de tratamento, das suas condutas, e o sucesso financeiro também do consultório, do fluxo de caixa, ele depende muito da adesão do paciente a esses esquemas de reconsulta. Por outro lado, se você trabalha em serviço público, esse esquema organiza a sua agenda, organiza o seu fluxo de pacientes e organiza o seu atendimento. Sem falar que isso também qualifica o cuidado e a atenção que você está prestando ao paciente. Minimiza problemas futuros, e isso é um ponto-chave muito importante quando você vai fazer o planejamento disso com o paciente. Você precisa explicar que isso não está acontecendo por acaso. Essas reconsultas, elas têm um objetivo muito claro, muito específico, e o principal deles é justamente antecipar problemas maiores, evitar que as circunstâncias se agravem ou identificar precocemente o surgimento de novas situações, sem falar de ele ficar sempre por dentro das opções de tratamento que podem estar acontecendo, que podem estar aparecendo, e que se ele não está constando, ele não vai ter como desfrutar desses avanços, né, que a profissão oferece, que podem ajudar muito a resolver o problema dele ou a minimizar o problema dele. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que não funcionam, que são armadilhas que você não pode fazer ou você não deve fazer, porque atrapalham o seu processo. O primeiro ponto é justamente você não explicar para o paciente por que precisa, você simplesmente informar ele, olha, você tem uma alteração aqui e você vai ter que vir aqui de tanto em tanto tempo. É preciso que ele compreenda esse processo. E se você não gastar alguns minutos ali da consulta, explicando, dizendo o que pode acontecer. E veja bem, quando a gente fala em dizer o que vai acontecer, a gente tem que entender duas coisas aqui.
e que o paciente também compreenda isso. A primeira, você não pode criar um cenário que não existe, né? Então, seja íntegro, não sobrevalorize a situação, mas também não deixe de apresentar a pior consequência. Você quer um exemplo de uma situação como essa? Seu paciente tem uma mancha branca lá na gengiva, lá no colo do 36, do 16, enfim, escolhe aí a região que você quiser. Você explica para ele que aquela é uma lesão que tem um potencial de transformação maligna. É frequente leucoplasias na gengiva virarem câncer de boca? Não, não é frequente. Tem trabalho que mostra que essa possibilidade é 0,3%. Tem trabalho que mostra bem mais. Tem trabalho que mostra até 9%. É claro que isso aí depende da metodologia, do monte de viés que pode estar presente. Mas não importa. Considera que isso é uma possibilidade rara, porque é. Mas, se para aquele um paciente acontecer essa transformação, a estatística se vai por terra. Porque para ele essa ocorrência foi 100%. Então, explicar as consequências de não fazer o acompanhamento é importante, você pautando dentro dessas questões, de não inventar coisas que não podem acontecer, mas também de não deixar de informar qual é a pior circunstância possível. E é por isso, então, que ele precisa fazer essas consultas de retorno. Então, pessoal, esse ponto é muito importante. Então, uma questão errada de fazer. O segundo ponto, muito importante, que você não deve errar, você não deve fazer isso ou deixar de fazer isso, é você explicar mal. E como é que você sabe que você explicou mal? É fácil de você saber isso, que você não foi claro o suficiente, porque quando o paciente voltar na próxima consulta, ele vai repetir perguntas de coisas que você já explicou. Não ficou clara a explicação, e você precisa entender, ou você precisa saber que o paciente entendeu, você entender que ele entendeu. E você pode usar muitos artifícios para isso, né? Eu gosto muito de fazer comparações quando eu estou explicando para o paciente, para que ele entenda com clareza qual a importância daqueles retornos, daquelas reconsultas, assim como essa comparação que nós fizemos agora aqui há pouco tempo da mancha branca na gengiva, né? A estatística é baixa, é difícil de acontecer, mas se acontecer para você, é 100%, e aí essa estatística não vale. Essa estatística, ela cai por terra, porque para você foi 100% dos casos. Outra situação que eu gosto de fazer é desenhar para o paciente. Eu desenho pessimamente, eu não sei fazer bons desenhos, né? Meus desenhos são ruins, então eu faço desenhos esquemáticos, bem simples, né? Quadrado, bola, losango, círculo, mas representando as estruturas para que o paciente compreenda. E aí, lá na hora do exame físico, uma parte importante é o paciente enxergar o que você está vendo, você colocar um espelho na mão do paciente para que ele enxergue a mesma coisa que você, e aí quando você vai conversar, de novo, então nós vamos dividir essa reconsulta aqui em 3 momentos, depois eu vou explicar passo a passo cada um desses 3 momentos aqui, dessa reconsulta, para que ela seja estruturada, para que ela seja tão bem estruturada quanto as suas consultas iniciais. E aí, então, no último momento, você retoma a lesão que você mostrou ali no exame físico, explicando para ele direitinho. E o último ponto importante é justamente aquilo de não ser íntegro, de você sobrevalorizar. Porque as pessoas estudam, gente, a informação está disponível no smartphone de todas as pessoas. Se a gente inventa cenários que não são reais para o paciente, isso é terrível, porque aí não é uma questão dele não voltar nas suas reconsultas, ele perde a confiança em você, né? Porque ele vai descobrir, ele vai perceber que você está maximizando situações. E a ideia não é essa de maneira nenhuma. Então, ser íntegro quer dizer não sobrevalorizar os problemas e as consequências, mas não deixar de apresentar o pior cenário para aquele problema especificamente, né? Sem teatro aí, sem panaceia. Então, esses 3 pontos são importantes e eles devem ser evitados quando você está construindo esse esquema de reconsultas. Não explicar mal, e aí as perguntas vão vir de volta. É claro que alguma pergunta vai retornar, né? O paciente ele não vai compreender tudo que você explicou. Então, é natural que algumas perguntas se repitam, mas aquelas coisas que são básicas, elas têm que ficar claras para você.
E quando você vai construir esse processo, então, as coisas certas que você deve fazer, os pontos objetivos, né? Você fazer essa explicação de forma adequada, você justificar o intervalo e revisar tudo cada vez que o paciente volta. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, então deixa eu mostrar aqui para vocês algumas situações, né? Alguns pontos importantes. Isso vai te dar fluxo de pacientes. Ao longo do tempo, você vai ter cada vez mais pacientes, porque você vai construir isso com clareza para o paciente, e você vai perceber o quanto isso é capaz de aumentar não só a ocupação da sua agenda, e não só os rendimentos financeiros também. Mas qual é o ponto aqui? Mas a consulta de retorno, ela é muito rápida, e às vezes o paciente não entende. Então, são dois pontos importantes aqui. Você fazer isso de forma estruturada, porque ela vai acabar sendo uma consulta mais rápida. Mas o que não quer dizer que ela seja uma consulta menos importante ou que você não tenha um método para fazer. Você aplicando um método e uma sequência de atendimento, a sua consulta fica bacana, fica legal, você vai revisar diversos aspectos, o paciente vai perceber isso, e é claro que ela não vai levar 1 hora. O resultado disso é que você vai ter mais tempo, vai acabar sobrando mais tempo para você. E agora aqui uma questão nova, então importante, né? Vamos avançando nisso aqui, que é assim, você precisa ter um momento prévio de preparação, né? E como é que funciona esse momento prévio de preparação? Você precisa falar do problema para o paciente, explicar o problema do paciente, para que quando você diga a ele que ele vai ter que fazer sucessivas consultas com você ao longo da vida, talvez, ao longo de muito tempo, ele compreenda a importância disso. Então, esse momento prévio de preparação é aquela coisa que às vezes a gente brinca quando vai dar notícia ruim, né? Que você diz para o paciente assim, vovô subiu no telhado, vovô escorregou no telhado, vovô caiu do telhado. Então, é preciso que você gradativamente, né, explique esse processo, explique que muitas doenças não têm cura. E às vezes as pessoas acham que porque eles estão indo no dentista, eles vão ter solução imediata, porque isso é uma característica de muitas situações da nossa profissão, a gente consegue ser resolutivo, mas para lesões de boca nem sempre é assim. E quando você diz isso para o paciente, faça novamente comparações, como nós vínhamos citando antes. Não tem cura? Sim, diabetes não tem cura, hipertensão não tem cura, a maioria das cardiopatias não tem cura, problemas autoimunes no geral, artrite reumatoide, nada disso tem cura. As pessoas precisam conviver com as alterações, com as doenças, e elas têm uma qualidade de vida muito boa, desde que elas façam as consultas de retorno. E quando você faz esse tipo de comparação para o paciente do problema bucal dele, ele entende com mais facilidade, ele entende com mais clareza. Então não tem um remédio que vai tirar isso? Bom, explica. Gente, essa questão de você construir esse negócio da reconsulta, assim, precisa, sim, ser um pouco paciencioso, né? E você precisa conversar. Se você não for um pouco paciencioso e você não conversar, explicar isso bem para o paciente, aí as coisas não rolam da maneira como deveriam rolar. Quando você faz essa preparação prévia, e não só diz para o paciente, você vai ter que voltar daqui 4 meses, sem explicar as razões, né, sem explicar as alterações e as situações, o que acontece? Ele não entende, ele não percebe valor. E outro ponto fundamental, gente, a gente não deve oferecer isso como um brinde ou como um bônus para o paciente. Seja qual for o tipo de tratamento que você está fazendo. Não, cara, estomatologia, acompanhamento de lesão de boca, isso é uma coisa muito séria. Da mesma maneira como na periodontia, você não deve oferecer profilaxias, a famosa limpeza como brinde, um bônus do tratamento odontológico. Essas consultas de retorno, essas reconsultas, você também não deve oferecer isso como um bônus de maneira nenhuma. E é justamente por isso que você precisa ter essa estruturação que logo a seguir nós vamos conversar, para que o paciente perceba a importância disso, para que ele perceba o valor que tem esse atendimento que você está fazendo, esse atendimento que você está oferecendo para ele. E que é de grande responsabilidade. Às vezes,
uma das grandes dificuldades que a gente tem para cobrar a consulta dos pacientes é porque nós mesmos não percebemos o valor daquilo que a gente está fazendo. Ou a gente imagina que porque está cobrando consulta vai perder o paciente ou algo desse tipo, né? A gente perde o paciente não para outro colega, a gente perde o paciente porque ele compra carro, iPhone, outras coisas e não percebe a importância da saúde bucal. Por isso, valorizar esse momento é muito importante, é fundamental. E também porque nós podemos ter a noção de que você não está entregando um procedimento, um ato operatório ali, uma restauração, clareamento, e aí como é que você vai cobrar? Justamente por causa da responsabilidade. Lembra como eu comecei a conversa? Você precisa explicar para o paciente quais são os cenários possíveis se ele não fizer o acompanhamento ou seguir as suas orientações para aquela doença. Então, você está, sim, entregando algo extremamente importante de cuidado odontológico e isso precisa ser compreendido, não só pelo paciente, mas principalmente pela gente que está fazendo atendimento. Isso é fundamental quando você vai construir esse esquema de retorno para o seu paciente, né? E a gente já vai discutir aí o passo a passo desse processo. Eu vi uma postagem que eu achei fantástica essa semana. E assim, doutor, você cobra consulta? E ela colocou assim, não, eu cobro ingresso, porque a minha consulta é um espetáculo. Cara, eu achei isso sensacional, né? Tu vê a visão que você tem que ter, mas você, não adianta você dizer, né, que não cobra consulta, não cobra ingresso, né, porque a sua consulta é um espetáculo, mas você tem que oferecer essa experiência. Você tem que fazer isso de forma consciente, de forma clara, justamente para você ter aquele impulsionamento que a estômago pode te dar quando você está fazendo ela no dia a dia do consultório, né? Quando você está fazendo ela no dia a dia da sua clínica, no dia a dia de atendimento. Qual é o passo a passo? Passo a passo do processo. Primeira coisa, aquela regra que a gente utiliza na consulta inicial. Não passa o paciente direto para a cadeira. Ele já esteve no consultório, eu já sei o que ele tem, ele veio só para revisar o problema, não importa. Você precisa revisar a conversa e você precisa saber o que aconteceu nesse intervalo de tempo com ele. E é importante que a pessoa tenha a oportunidade de contar isso para você de uma forma formal. Não sentar na cadeira ali e já perguntar, e aí, como é que foi? Melhorou, piorou, doeu, não doeu? Enfim. Não, senta ele na outra cadeirinha, do lado da sua cadeira, da sua mesa, ou senta ele no escritório, se você tem um consultório bacana, que tem um escritório bacana ali, e o que você vai pautar nessa conversa? Você vai revisar a conversa anterior, né, revisar as queixas dele, você vai perguntar claramente se ele seguiu as suas orientações, se ele tomou as medicações, você não pode supor que ele tenha feito tudo, e você pede para ele contar para você. Você você tinha que fazer bochecho com tal coisa. Como é que você fez? E aí você vai saber se ele entendeu as suas orientações e as suas prescrições. Não induza as respostas. Pergunte como ele fez para revisar o entendimento que ele teve das suas orientações. E aí repassa o que aconteceu. Se era uma medicação que você tinha prescrito para uso eventual, se tivesse agudização, pergunte se ele utilizou, se aquela medicação foi necessária, quais foram os intervalos, quais foram os resultados. Faça tudo isso antes de passar ele para a cadeira na reconsulta, tá? Revise os hábitos. Se seu paciente é tabagista, ele está no esquema de reconsulta para não ter câncer de boca, eu não pergunto nunca para o paciente se ele parou de fumar, porque eles mentem. E eu acho muito fácil eles mentirem, né? Parou de fumar? Tô parando. Não, cara, tá parando. Como assim tô parando, né? Então, eu pergunto claramente para o paciente, você está fumando quanto? Ah, pois é, doutor. E aí, às vezes, vem aquela frase cretina, né? Eu não vou mentir. E aí ele diz a quantidade ali. Mas esse então, é o momento inicial, o primeiro momento da reconsulta. Você revisar esses pontos da anamnese, que aí não é mais aquele inventário lá da consulta inicial, mas você vai focar em revisar o que foi feito, repassar o que aconteceu, quais foram as recomendações e hábitos, se mudou ou não mudou, se ele seguiu as suas prescrições, e aí você vai, então, fazer correções do que for necessário,
baseado no que ele contou para você, não é bem assim que você tem que fazer com a prótese de noite, não, não é para colocar a prótese num copo de hipoclorito de quiboa com uma colher de água, é ao contrário, você tem que colocar a prótese num copo de água com uma colher de hipoclorito, né? Os pacientes fazem coisas sensacionais. Inclusive, uma outra recomendação é que você passe essas orientações sempre por escrito, mas até assim sai coisa errada. Então, é muito importante esse momento. E aí você também tem que revisar os conceitos, né? Porque às vezes, gente, se liga nisso aí, às vezes, entre uma reconsulta e outra, o paciente resolveu se informar, né? Aí ele conversou com a comadre, consultou o doutor Google, ouviu alguém da família, é frequente que tenha algum acadêmico, o neto que está fazendo odonto, que vai dar algum palpite também, nada errado com isso, né? Mas às vezes a informação ela não é tão qualificada quanto a gente gostaria, e isso acaba gerando um monte de dúvida na cabeça do paciente, ele imagina coisas, então é aqui, nesse primeiro momento da anamnese, da reconsulta, que você revisa esses conceitos e explica as coisas de novo. É importante a gente lembrar do medo que todas as pessoas têm de ter câncer. É importante você esclarecer e dizer isso para o paciente com clareza, se aquela lesão tem ou não tem relação com câncer. O segundo ponto que angustia muitas pessoas é saber se aquele problema dele é contagioso. Se ele pegou de alguém ou se ele pode passar para alguém. Até hoje as pessoas perguntam, e é correto essa dúvida, tá certo? Ainda mais em tempos de pandemia, se elas podem compartilhar a louça, os talheres. E às vezes o paciente tem essa dúvida e tem vergonha de perguntar. Então, revisar os conceitos aqui da patologia, do problema, isso também faz parte da reconsulta. E a gente precisa, então, ter esse momento. Então, esse é o primeiro passo, né? A reconsulta é muito rápida? Não, cara, ela não é muito rápida. Você tem aqui o passo a passo para fazer. Então, esse é o primeiro momento de você revisar esses pontos e revisar não só as suas prescrições, mas as prescrições dos problemas sistêmicos dele. Se entrou medicação nova, se ele consultou o médico, se ele passou a usar alendronato, ele não usava 6 meses atrás. Então, isso é fundamental para que você não tenha surpresas ruins no atendimento aqui na condução do caso. Outro ponto importante, talvez fechou esse momento aqui, aí vai para o segundo momento da reconsulta, o exame. Então, o que você vai fazer? Aí você vai passar o paciente para a cadeira e vai fazer o segundo momento da reconsulta, que você vai revisar as lesões, aquelas que você está acompanhando, se é alteração do lábio, de quelite actínica, se é líquen, se é manchinha branca, se é manchinha escura, se é lesão vascular, não importa. Você revisa aquela questão que está motivando a reconsulta e aí você precisa olhar todo o resto de novo. Se é um paciente tabagista, pessoal, a língua é o lugar que vocês têm que ter mais atenção, porque a prevalência de câncer de boca na língua é maior que nas outras estruturas. Então, você pode estar fazendo acompanhamento de uma situação na gengiva do paciente, mas a língua você tem que olhar sempre, porque você sabe que é ali que a estatística te pega, é ali onde mais aparece. Então, faça essas correlações também e faça esse exame de forma dinâmica. Quando a gente olha dente, a gente diz para o paciente não se mexer e ficar paradinho. E a gente seca com jato de ar e aquilo tem que permanecer assim para que a gente possa fazer a observação de forma adequada. Quando a gente observa todo o resto da boca que não é dente, precisa palpar, precisa mobilizar, trazer a língua para fora da boca, reverter lábio, palpar tudo bidigitalmente. Você vai palpar o assoalho da boca, bota a outra mão por fora aqui para dar apoio e palpa todo o assoalho. Então, olha só como você está tornando a sua consulta de retorno muito importante e muito valorizada. Você não está apenas dando uma olhadinha, você não está apenas olhando aquele problema que motivou toda essa programação das consultas de retorno dele. Então, você precisa ir além nesse processo. E um dia, se você começar a fazer isso, um dia um paciente vai dizer para você, doutor, nunca ninguém me examinou desse jeito. Espontaneamente, um dia, um paciente vai dizer isso para você. E quando você ouvir isso do paciente, você vai perceber
a diferença do atendimento que você está oferecendo. E se for um paciente idoso, né, eu adoro quando os pacientes idosos dizem isso, porque os pacientes idosos, eles estão uma vida inteira consultando. Então, eles já passaram por muitos profissionais. E daqui a pouco ele dá esse retorno para você. E quando ele diz isso, é porque ele sentiu, ele percebeu a sua preocupação e ele percebeu a valorização que você está tendo ali. Você acha, sinceramente, que o paciente que diz isso para você, doutor, nunca ninguém me examinou desse jeito, vai ter dúvida, constrangimento ou barreiras para pagar a sua consulta? De maneira nenhuma, porque ele está percebendo o que você está fazendo. Ele está percebendo que você está realmente preocupado. É um cara que vai pagar a consulta com a maior naturalidade e tranquilidade, porque ele sabe que está sendo cuidado. E é isso que a gente quer dizer, que você precisa oferecer uma experiência para o paciente, mas essa experiência não é um parque da Disney, não, mas uma experiência de cuidado, de atenção, algo que é relevante para a saúde dele. E aí, então, faça todo esse processo, se tiver que fazer diascopia de novo, faça, se tiver que ordenhar a glândula de novo, ordenha. Faz todo o esquema aqui do exame físico direitinho e não esqueça que os pacientes têm pescoço e que esse pescoço também precisa ser palpado e que ele oferece muitas dicas, muitas pistas semiotécnicas para nós. E se você faz esse exame do pescoço rotineiramente, se você nunca fez, você vai estranhar. Você não consegue identificar a anatomia. Mas depois você começa a fazer, você começa a aprender. Então, comece fazendo justamente nos pacientes que estão saudáveis e nos pacientes que não têm queixa, para que você possa aprender a anatomia e reconhecer quando estiver diferente. Terceira parte. Então, esse negócio da reconsulta, eu divido esse momento nessas 3 fases. Senta primeiro fora da cadeira odontológica, repassa aqueles passos ali que a gente elencou, da anamnese ali, da queixa, dos cuidados, do entendimento, do que está fazendo, do que não está fazendo. Depois refaz o exame físico propriamente dito, para observação da lesão, para procurar novas situações, e aí o paciente sai da cadeira de novo e vai para o terceiro momento da consulta de reconsulta, ou da reconsulta, onde a gente vai, então, fazer a parte final, voltar a conversar. É uma questão pessoal minha, assim, eu não gosto de dar explicação para o paciente quando ele está na cadeira odontológica, quando já é um paciente de reconsulta, né? Diz, melhorou realmente, piorou, não sei o quê. Não, eu mostro o que for preciso no espelho para ele, e quando é para conversar, aí eu vou conversar à vontade, mas ali fora da cadeira. Então, eu faço o exame todo e tal, pensativo, né? Não que isso seja para impor um ar solene de maneira nenhuma, né? Esse é o meu jeito, né? Eu faço o exame ali concentrado, não costumo ficar conversando, aí convido o paciente para trocar de cadeira, e aí então a gente vai bater um papo. Discute os achados com o paciente, explica o que está acontecendo, se está bem, está igual, não está, reforça os pontos importantes, obviamente, né? E aí você vai determinar o próximo intervalo para a próxima consulta. E aí é grande questão, cara. Como você vai programar esse intervalo? Eu até comecei a elaborar um material, mas eu quero testar melhor ele, para que você tenha esse critério de elaboração dos intervalos de reconsulta. Se eu conseguir construir isso de uma forma adequada, primeiro a gente vai tentar validar com o pessoal do curso, do Curar Transforma, Descomplicando a Estomatologia. Vamos testar com o pessoal do curso se vai dar certo. E aí, se lá no curso funcionar legal, a gente vai acabar divulgando melhor isso. Mas, assim, quais são os critérios, então, para você determinar esse intervalo? Porque isso parece muito subjetivo, mas, na verdade, você tem que construir essa questão dos intervalos de reconsulta para cada um dos seus pacientes, baseado no diagnóstico do problema do paciente, né, do que ele tem de problema ali, da patologia em si, porque tem coisas que você precisa ver com maior intervalo ou com menor intervalo, dos fatores predisponentes para aquele problema. Gente, assim, a prevenção de câncer, a história familiar é importante, tabagismo é importante, ele não fuma, ele fuma, então você vai utilizar essas questões como critério para determinar se o paciente volta ou não. Como está se comportando depois que você já tem 1, 2, 3 consultas de retorno e qual é o prognóstico esperado para aquele problema. Então, você vai utilizar
tudo isso para fazer essa escala, essa definição de quando o paciente vai voltar para você ver ele ou não. Então, vê bem, considera a patologia, considera fatores predisponentes que são importantes, idade, enfim, tudo que possa ser relevante aqui. Como está o comportamento do problema em si e o que você espera, qual é o prognóstico para aquele problema, para aquela situação. Aí, vamos fazer um exercício, né? Vamos fazer um exercício bem simples aqui. E vamos ver como a gente pode aplicar isso em alguns casos clínicos. Então, veja algumas situações como essas 3 situações aqui, considerando aqueles critérios que a gente listou ali. Então, você tem um paciente, no caso 1 ali, que tem uma estomatite protética. Se você examinar melhor a região, você vai ver que ele tem candidíase. Essa candidíase eritematosa, atrófica, né, sem aquelas hifas brancas ali, é provocada pela prótese. Você vai fazer um esquema de tratamento, o paciente vai voltar. Gente, isso não está no pacote da reconsulta, isso não faz parte dessas reconsultas regulares. Porque você começou a tratar, você vai ter que ver o paciente no espaço curto de tempo e saber se a sua prescrição, se o seu tratamento deu certo. Então, essa consulta de acompanhamento imediato do tratamento é uma consulta que a gente, inclusive, não cobra essa. Mas dali para frente, ele vai continuar usando a prótese. Qual é o intervalo legal? Bom, aplique aqueles critérios ali de diagnóstico, fator predisponente, prognóstico. Essa lesão, a estomatite protética, ela tem chance de recidivar? Tem bastante. Talvez você deva fazer, então, a próxima consulta fora, depois que está curado, de acompanhamento, em 30 dias. Qual é a solução ideal para resolver isso? Se o paciente fizer implantes. Mas tem que ver se isso é factível, tecnicamente, financeiramente, enfim, vários aspectos envolvidos. Você vai continuar com a dentadura e em 30 dias voltou legal, aí você aplica aquele critério de como as coisas estão andando, do comportamento da lesão, e talvez você possa espaçar essa próxima consulta para 3 meses. E se for legal, você pode espaçar para 6 meses. Mas é importante entender que ele vai precisar dos acompanhamentos, sim, porque ele continua utilizando a prótese. O que interfere mais a isso? Bom, tem a prótese, mas ele também é diabético. E é uma diabetes que não é tão pautada, tão controlada assim. Então, talvez seja um paciente que você deva marcar esses intervalos de reconsulta a cada 4 meses, a cada 3 meses. Vê bem, não tem a receita do bolo, mas você tem critério. E por que o paciente vai voltar? Justamente o início da nossa conversa de hoje, porque você precisa explicar para ele as consequências dele não fazer os acompanhamentos, as consequências dele ter a reinfecção, dele ter novos problemas, dele ter candidíases de forma mais grave e que depois de sucessivos tratamentos podem acabar desenvolvendo resistência aos antifúngicos. Isso é muito mais complicado de resolver. Então, por isso ele precisa fazer as revisões e fazer também, quando for adequado, né, as substituições de prótese. Mas é este o cenário que a gente deve construir com o paciente. Aí você tem o caso 2 ali, mas o caso 2 é um paciente de líquen plano. O que pode interferir na evolução do líquen plano? O estado emocional interfere muito. Então, se esse é um paciente que tem ansiedade ou que tem depressão, talvez ele deva fazer intervalos mais curtos de reconsultas. Você não vai ter cura para o líquen plano, mas você pode eliminar a sintomatologia, tratando de diferentes maneiras. O paciente precisa saber disso. E precisa saber também que se eventualmente, nos intervalos de consulta, ele tiver agudizações do processo, ele pode procurar você antes. Qual é o grande lance aqui? É aquela história, né, de que o líquen é uma condição cancerizável, não é que o líquen vira câncer, mas o paciente que tem líquen tem mais chances de ter câncer de boca que as pessoas normais, porque acelera a renovação do epitélio. Então, esse é um paciente que jamais pode ser abandonado. Estatisticamente, isso é alto? Não, isso é muito baixo. Mas se acontecer para aquela pessoa, para ela foi 100%, né? Não é relevante a estatística dos outros quando a gente está tratando de casos individuais. Né? Pauta toda aquela outra lista de situações, e aí então entra como um dos pontos da lista anterior aqui, o prognóstico. Então, você sabe que isso pode piorar, então você sabe que precisa de acompanhamentos mais próximos.
Terceiro exemplo, para aplicação desses critérios de intervalos das reconsultas, e são também esses critérios que você deve justificar para o paciente, como argumento técnico, científico, por que ele precisa fazer naquele intervalo as reconsultas dele. Ele precisa fazer naquele intervalo, baseado em todas essas questões que a gente pautou. Então, no caso 3, ali embaixo, você tem um paciente que tem uma leucoplasia, e aqui eu já estou dando o diagnóstico, tá? Para a gente ser objetivo. Eu não estou discutindo o processo de diagnóstico aqui. Eu poderia confundir um com leucoplasia, o outro com líquido? Pode, não é essa a questão nesse momento. Essa questão eu estou entregando aqui o diagnóstico prontinho para você, que a questão é a gente conseguir raciocinar em cima da reconsulta, tá? E de como valorizar isso e fazer o paciente entender. A gente sabe que em lesão branca leucoplásica, então não é líquen, o caso 3, ali é leucoplasia, uma lesão única, extensa, não tem causa, você tem relação de tamanho com pior prognóstico, e essa é uma lesão grande. Você tem relação de área branca e vermelha com pior prognóstico, essa é toda branca. Então, vê bem, por um lado piorou, por outro lado melhorou. É homem, pior, tá mais câncer de boca em homem que em mulher, bem mais. Fuma, fator predisponente importante. E assim você vai determinar se essa é uma lesão que você vai ver daqui a 6 meses ou se essa é uma lesão que você vai ver daqui a 3 ou 4 meses. Se esse é um paciente que, por exemplo, fuma 60 cigarros por dia, 3 carteiras, ou mesmo que fume 40 cigarros por dia, certamente é um paciente que você deve ver a cada 3 meses, porque ele tem um sinal evidente de alteração ali. E aí você vai mostrar isso para ele, vai explicar o pior cenário possível, vai explicar o que pode acontecer se ele não fizer as reconsultas, se ele não fizer os acompanhamentos.